filho foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Bom dia, amada igreja. Na manhã deste domingo, venho trazer aos irmãos, a mensagem da nossa lição, que é Jesus, a mão amiga de Deus, Aqui, através dessa mensagem, nós vamos conhecer sobre a reconciliação, que nós tivemos com o nosso Deus. Vou estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo agora, de falar com o Senhor, de levar a nossa adoração e ter mais conhecimento através da sua palavra, do estudo da sua palavra, amém? Santo Deus, amado Pai, louvado e engrandecido é o Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por esta manhã, a qual o Senhor concede a cada um de nós levantarmos da nossa cama e termos o fôlego de vida, meu Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por cuidar de cada um dos meus irmãos que se encontram em suas casas. Que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, abençoar, guardar, Senhor Deus, suprir todas as necessidades. E que a Tua palavra, nesta manhã, possa estar se achegando ao coração de cada um deles. E assim, nós possamos crescer, ó Pai, no aprendizado da Tua palavra, da vida do Senhor. É que eu te oro, que eu te peço, faça de mim instrumento nas Tuas mãos. Nada de mim mesmo eu quero fazer. Em nome do Seu Filho amado, Jesus, que eu oro. Amém. Glória a Deus. Lá em 2 Coríntios 5:18, está o nosso texto básico, dessa lição, que fala Jesus, a mão amiga de Deus. Vamos estar lendo lá então em 2 Coríntios 5:18, 20. Amém? E tudo isto provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogávamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Vamos começar aqui fazendo a introdução, lendo a revista, né, irmãos? Eu não estou usando o celular, eu imprimi, porque é mais fácil, de ler. Então, nós vamos estar lendo aqui, versículo... Já lemos o versículo 2 Coríntios 5, 18 ao 20, E vamos estar começando lá na página 30, então. Uma questão muito discutida quando se analisa o pensamento de Paulo é qual é o centro ou ponto básico do conteúdo da sua mensagem. Durante muito tempo, por causa da reforma protestante, da qual somos herdeiros, afirmou-se que o ponto central do pensamento de Paulo fosse a justificação pela fé. Nosso próximo assunto. Mas, sem depreciar esta doutrina, nos últimos tempos, os teólogos têm apontado outra doutrina, exposta pelo apóstolo Paulo, e vem como seu pensamento central a doutrina da reconciliação. Isto não diminui a doutrina da justificação pela fé, como veremos no próximo estudo. Pelo contrário, amplia, mas fiquemos hoje com a doutrina da reconciliação. Eu fiz um pequeno resumo aqui desta lição, mas eu vou estar dentro dela ainda. Fiz um resumo, onde nós vamos estar falando da inimizade entre Deus e o homem, como desfazer a inimizade e um episódio curioso. São esses 3 tópicos que nós vamos estar estudando nesta manhã. E eu tenho uma pequena reflexão aqui, que eu já vou estar passando para os irmãos aqui, uma pergunta, depois uma pequena reflexão. O que é reconciliação cristã? Por que precisamos nos reconciliar com Deus? Imagine 2 amigos que têm uma briga ou argumento. O bom relacionamento que eles tinham agora está muito estranho. Os amigos gradualmente se tornam como estranhos, um ao outro. Essa separação só pode ser revertida por reconciliação. Reconciliar e restaurar a amizade ou harmonia. Quando os velhos amigos resolvem suas diferenças e restauram seu relacionamento, a reconciliação ocorreu. A Bíblia diz que Cristo nos reconciliou com Deus. E isso nos mostra que precisávamos da reconciliação, que o nosso relacionamento com Deus estava quebrado. O homem estava fora de Cristo. Isso significa que era o quê? Éramos inimigos de Deus, Lá, desde o passado, nós éramos inimigos de Deus, porque não queria seguir, as leis do Senhor, não queria obedecer ao Senhor. Então, do mesmo jeito, nós não somos amigos de Deus. Nós somos inimigos de Deus porque nós não obedecemos a sua lei. E quando nós reconciliamos, a gente passa a ver o quanto é bom nós termos essa amizade tão maravilhosa que é a amizade de Deus para a nossa vida. Já que Deus era santo, a culpa quem era toda nossa. Deus não teve culpa de nada, Ele levou a culpa por nós. Ele sempre foi santo e nós que andávamos fora do Senhor Jesus, fora de Deus. Mas por que a culpa era nossa? Por causa do quê? Por causa do nosso pecado, que nos separou de Deus. E isso já vem de muito tempo. Por que teve ainda, Por que ainda tem inimizade entre Deus e o homem? Vamos lá, irmãos, ler Romanos 8:7. Vamos ler Romanos 8:7. Podem abrir a sua Bíblia lá. Amém? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Quanto mais nós nos inclinarmos para a carne, quanto mais nós deixarmos o pecado entrar na nossa vida, mais nós vamos estar afastados de Deus. E precisamos cada dia mais, o ser humano, a humanidade, precisa verdadeiramente ser reconciliado com Deus. As pessoas dizem, não, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo.
mas precisa de um reconciliamento com Deus, né? Por mais que a pessoa ache que não está fazendo mal a ninguém, que não matou ninguém, mas a reconciliação é muito importante, né? Porque ainda tem inimigos entre Deus e o homem, né? Lemos lá em Romanos 8:7. Porque está na carne, porque o homem está na carne. E está na carne é viver a vida o quê? Sem Cristo, né? Porque tinha inimizade entre Deus e o homem, porque o homem vivia na carne. E essa vida, né, na carne é uma vida sem Cristo, né? Nós não podemos ter uma vida com Cristo e sem Cristo ao mesmo tempo. Nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que tomar uma decisão de ficar afastado de Cristo, de Deus, ou então nos achegarmos a Ele através da reconciliação, né? Desprovido por completo da lei do Espírito. E claro, este não é o caso de nós cristãos, né? Cristãos verdadeiros que somos nós. Vamos ler também, irmãos, lá em Romanos 8:9. 8:9. Vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso daqui? Né? O apóstolo Paulo estava dando uma declaração profunda de que ninguém que serve a Cristo está desprovido do Espírito Santo para vencer. Paulo estabelece onde cada um das duas leis opera. O do pecado na carne, o do espírito da vida em nosso próprio espírito, né? Paulo está falando ali que verdadeiramente nós, que temos uma vida com Cristo, que temos uma intimidade com o Senhor, né? Nós não estamos desprovidos, né, do Espírito Santo na nossa vida, de vencer, né? Que cada dia mais nós possamos, né, fazer isso na nossa vida, buscar reconciliação, levar outras pessoas à reconciliação, né? Porque para isso que nós fomos chamados, né? Que fala da inimizade. A inimizade, né, de Deus contra o homem. Aí, voltando aqui para a lição, vamos estar lendo aqui. Romanos 8:7, Tiago 4:4, né? Essas passagens bíblicas mostram que havia uma inimizade entre o homem não regenerado, seus impulsos e tudo que o domina e Deus. Se nos curvamos diante do ensino bíblico, temos que reconhecer que Deus não é o Papai Noel ou o Fada Madrinha que tanto imaginamos. Deus é o quê? Deus é Pai. Tudo vai resolver. Ou quem ama, não castiga. Nós somos pais, né? A gente quando quer tratar, nossos filhos fez alguma coisa errada, nós queremos, né, aconselhar, nós queremos de alguma forma mostrar que eles estão errados, né? A gente briga, mas a gente também ama. Mas é assim que o Pai também faz conosco, né? Nós desobedecemos ao Senhor, nós não seguimos a lei dele, e ele faz, né, isso para que nós venhamos verdadeiramente ter a visão de que sem Deus na nossa vida nós não somos nada. Deus é moral e é justo aos pecadores não auxiliados, são seus inimigos, como lemos lá em Romanos 5:10. Isto sucede não porque Deus seja caprichoso ou rabugento, mas porque, diferentemente de nós, sendo absolutamente santo, Ele está em veemente oposição a toda forma de mal. Apesar de dizermos que somos bons e de acentuarmos nossos sentimentos positivos, somos pecadores e, como tais, amamos o erro e praticamos o mal. Quanto a Deus, lembremos dessa expressão de Abacuque. Tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Então aqui está dizendo o quê? Que as pessoas, foi o que eu acabei de falar ainda há pouco, que as pessoas pensam, porque não fazem mal a ninguém, não falam mal de ninguém, né? Não matou ninguém, não roubou ninguém, pensa que é uma pessoa pura. Mas não, aí está faltando alguma coisa,
né? Está faltando a paz do Espírito, está faltando a reconciliação com Deus, né? Que todos nós precisamos. Agora vamos lá, né? No tópico 2. Como desfazer? Como nós vamos desfazer a inimizade com o Senhor? Como nós vamos desfazer a inimizade com o Senhor, né? Nós bem sabemos que a inimizade que o pecado provoca entre nós e Deus é o quê? É realmente real, né? Porque, vamos lá, quando nós estamos em pecado, né, a gente se afasta de Deus. A gente esfria, a gente não quer saber mais das coisas de Deus, né? A gente não passa a vir mais para a igreja, acha que em casa tá bom. E isso é o pecado já tomando conta da gente, né? E traz o quê? Consequências devastadoras para todos os seres humanos. Sabemos que nós fomos criados o quê? Para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, né? Por causa de nós termos essa inimizade com Deus, estamos em pecado. E isso traz consequências graves e danosas também para o quê? Para a nossa vida espiritual, né? Para a nossa vida, né, normal assim, e a nossa vida espiritual, o nosso ser, né? Quando nós estamos em pecado, nós espiritualmente nós andamos tristes. Não somos aquela pessoa alegre, né? Por que isso acontece, né? Por que essa consequência tão grave acontece na nossa vida? Porque quando estamos em pecado, nós ficamos assim, cabisbaixo, nós não queremos saber das coisas de Deus. Por quê? Porque esse pecado provoca a separação entre nós e o nosso Deus, né? Vamos lá na revista. Como é possível desfazer a inimizade, né? Por sucessivas reencarnações, que supostamente nos tornariam melhores, pela prática de obras, por cerimônias religiosas que acalmariam Deus? Não. A resposta está lá, em 2 Coríntios 5,18, que fala sobre a reconciliação, como a humanidade foi reconciliada com Deus, como a humanidade como se achegou a Deus, né? E é muito interessante que as pessoas pensam assim, não, eu que quis ir. Não, antes disso tem outra coisa, não é nós que queremos ir, né? Teve uma coisa muito mais importante antes disso tudo acontecer. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos 5:11. Vamos ler lá em Romanos 5:11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, né? Nós sabemos aqui que nós podemos nos gloriar em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus enviou, né, o seu Filho, Senhor Jesus, para que morresse por nós, pelos nossos pecados. Neste versículo 1 aqui, né, nesse primeiro versículo aqui do texto, o apóstolo Paulo fala que, lá, né, Romanos 5:11, começa lá no 5, irmãos, eu li só o 11, mas no 1 fala, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina, se nós não tivéssemos sendo reconciliados, justificados pela fé, nós não teríamos essa paz que nós temos hoje. Nós, né, que conhecemos ao Senhor, que temos o entendimento que precisamos ter o Senhor em nossa vida, né, porque nós éramos de uma forma e depois que nós, né, verdadeiramente conhecemos o Senhor, nós passamos a ser de outra forma. É a reconciliação que nos traz a paz, né? E no versículo 1, o apóstolo Paulo relaciona o quê? A obra de Cristo na cruz como restabelecimento da paz entre nós e Deus. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós fomos justificados.
e temos paz com quem? Paz com Deus, né? Esse estado de paz com Deus é resultante do quê? Do que é resultante esse resultado de paz com Deus? É resultante o quê? Da remoção daquilo que fazia separação entre nós e Deus. E o que era isso? O que vem a ser isso? O pecado. O pecado foi tirado através da crucificação de Cristo na cruz. Então o Senhor nos separou do pecado, né? E como recebemos essa paz? Como nós recebemos essa paz? Recebemos essa paz através de Deus por causa do quê? Do sacrifício do seu filho, do seu único filho naquela cruz. Morreu pelos nossos pecados, para que nós se achegássemos mais a Deus, para que nós fôssemos reconciliados com o Senhor, né? Lá em Coríntios, né? Lá em 2 Coríntios 18, 20, vamos estar lendo lá em 2 Coríntios 18, 20. 2 Coríntios. Segunda Coríntios 5, 18, 20. E tudo isso provém que nos reconciliou, como nós lemos antes, consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, pois em nós é a palavra da reconciliação. Aqui o interessante que o apóstolo Paulo, né, ele se preocupa em afirmar claramente, né, que esta reconciliação, olha que importante, irmãos. Paulo, ele que está afirmando claramente que esta reconciliação, né, é uma iniciativa de quem? De Deus. Não foi uma iniciativa nossa. Não foi uma iniciativa nossa. Foi iniciativa quem? De Deus. Por quê? Porque Ele nos ama. Nós somos criatura do Senhor. Ele nos ama. E Ele deu o primeiro passo, né, para que nós nos reconciliarmos com Ele. Não foi por vontade própria nossa, nem daquele tempo lá atrás, as pessoas daquela época lá de trás. Não foi escolha da pessoa, foi escolha do Senhor, né? Ele nos reconciliou. Embora a separação e a inimizade tinha sido causado o quê? Pelo pecado o quê? Do ser humano, do homem, né? Mas Deus, Ele não viu isso, né? Ele vê o nosso coração. Ele quer nos restaurar, Ele quer nos reconciliar. Ele quer nos fazer cada vez mais que nós venhamos ter amizade com Ele sincera. Ele quer que nós venhamos se achegar a Ele com todo o nosso coração, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sonda os nossos corações, né? O sacrifício substitutivo de Cristo, né? Desta forma o quê? Tudo provém de Deus. Isto é, Ele toma a iniciativa de desfazer a inimizade criada pelo pecado humano. Ele providencia a forma pela qual esta reconciliação pode ser realizada de modo harmonioso, com sua justiça e sua santidade. E Ele até mesmo envia ao mundo mensageiros encarregados de anunciar o quê? A reconciliação. Ele envia pessoas, né? Nós somos essas pessoas, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós estamos aqui para que, através de nós que conhecemos ao Senhor, que temos experiência, que já fomos reconciliados com Ele, nós venhamos poder levar outras pessoas a se reconciliar com o Senhor, né? Nós somos embaixadores, nós fomos chamados para isso. Aí vou ler um ponto aqui na revista, que diz assim: e desvirtua o relacionamento, tópico 2, como desfazer a inimizade. Lá no tópico 2, já quase lá no final. E desvirtua o relacionamento entre Deus e o Pai e Deus Filho. Na reconciliação, os dois não estão em campos opostos. Deus estava em Cristo,
A cruz também foi dolorosa para o Pai. A cruz é uma proposta do Pai e do Filho. A Trindade não tem conflito de relacionamento. E o Pai e o Filho se amam, né? A gente está vendo aqui que o nosso Pai sofreu também, né? Mas mesmo ele sofrendo, por amor a nós, ele entregou o seu Filho naquela cruz, né? Ele entregou o seu Filho naquela cruz para morrer por nós. E foi um ato de amor muito lindo para com todos nós, seres humanos, filhos dele, né? Ele nos escolheu, ele nos amou, ele nos ama grandemente. E cada dia mais nós viemos fazer, assim como Paulo fala, nós precisamos cada vez mais nos reconciliar. Imagine se nós, né, não tivéssemos Deus como nosso amigo. E eu fico pensando, tem pessoas que não acham que Deus é amigo, que não acham que Deus o ama, mas sim, Deus o ama. E Deus quer se achegar a você. Deus precisa, né, de você, ele te ama, ele quer reconciliar você com ele. E isso é uma forma de amar, não é verdade? O pecado na nossa vida nos faz cada dia mais retroceder. E quando nós nos reconciliamos com o Senhor, nós sabemos que podemos ter outra vida. Temos paz, né? Temos lutas, mas mesmo assim nós sabemos que o Senhor está conosco. E isso vem o quê? Através da reconciliação, né, que Deus teve conosco, né? No tópico 3, deixa eu ler aqui, irmãos, o tópico 3, né, que fala do episódio curioso. Esse episódio aqui realmente é muito curioso, né? Eu vou ler um pedacinho. Vou começar aqui, ó. Em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e ainda continuavam escondidos em florestas, lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara. Havia 20 anos. Gente estranha esta, lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Imagina, lutando numa guerra que já tinha acabado. Muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus 2000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade na cruz. Imagina, hoje realmente tem pessoas ainda que lutam contra Deus, contra as suas leis, né? Contra aquilo que Deus ama, que é a família, né? Que é o ser humano, que é a vida. Tem pessoas que lutam ainda contra isso, né? Pessoas que verdadeiramente vêm lutando a guerra que já foi vencida há não sei quantos mil anos atrás, né? Não há mais motivo para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão de amizade. A nós compete aceitar sua mão amiga. E à igreja compete a compreensão de que ela chame os homens a refazerem o bom relacionamento com Deus. Aqui está falando de nós, igreja, né? A igreja é chamada pelo Senhor. Hoje nós estamos vivendo nos momentos difíceis. Mas tem muitas pessoas que verdadeiramente ainda precisam ouvir da palavra de Deus. Eu creio que muitas pessoas ouviram da palavra de Deus através das redes sociais, né? Foram tocadas, foram impactadas. Mas nós, igreja, não podemos deixar de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Ir até campos, ir até pessoas, ajudar pessoas, né? E através disso, a gente está levando a palavra do Senhor, né? E fazendo com que ela venha conhecer mais um pouco de Deus. E com isso, nós estamos aos poucos reconciliando essa pessoa com Deus. Porque vai chegar um momento que o Espírito Santo vai tocar nela. E com certeza, ela vai sentir o desejo no coração de se prostrar aos pés do Senhor e se reconciliar com Ele. Mas é através de nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos falar do amor do Senhor, nós precisamos levar a palavra dEle, né? Desde sorte que somos o quê? Embaixadores por Cristo.
como se Deus por nós vos exortasse. Nós temos hoje aqui, né, na igreja, o grupo de embaixadores. Nós vimos, né, o trabalho que eles fazem. Muitos meninos têm aqui, né, na nossa igreja, aprendendo a palavra do Senhor, amadurecendo na palavra do Senhor. E essa semente que está sendo lançada, plantada no coração dessas crianças, ao crescer, eles vão poder dar o fruto assim usado pelo Espírito Santo. Eles também vão ser embaixadores que vão poder reconciliar as pessoas com Deus. E aí esse é o trabalho da igreja, levar as pessoas ao reconciliamento com Deus, a viver para o Senhor, a entender que verdadeiramente o ser humano, nós precisamos do Senhor. Não tem como nós vivermos sem um Senhor na nossa vida. A reconciliação é essencial para que nós venhamos ter uma vida de intimidade com o Senhor, venha ter uma vida de harmonia, de alegria, de amizade com Deus. E para pensar e agir, né? Eu vou ler aqui só a parte 3. A igreja tem a responsabilidade de quê? De anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazer as pazes com Ele. Foi o que eu acabei de falar, né? Nós temos essa responsabilidade, a responsabilidade nossa. Não é de outra pessoa que não conheça o Senhor, é nossa. Nós decidimos nos reconciliar com o Senhor. Nós decidimos ter vida com Deus, ter paz com Deus. E através da nossa vida, da paz que nós temos, nós poderemos levar outras pessoas a ter a paz com Deus também. Aí eu cheguei aqui numa conclusão, irmãos. Vou estar lendo aqui para os irmãos. O pecado não é um problema pequeno. Não é não. O pecado não é um problema pequeno. E de pouca importância. Mas uma rebelião gravíssima contra Deus, né? As pessoas pensam, eu pequei. Não, mas é pequenininho. Não, é grave do mesmo jeito. É uma rebelião gravíssima contra Deus e seu governo. E tem sérias consequências para toda a vida humana e para toda a criação. O problema do pecado é tão sério, irmãos, mas é tão sério e tão grave, que nenhum ser humano jamais conseguiu ou conseguirá se livrar dele pelos seus próprios esforços. Não tem como, porque se a pessoa consiste assim em viver naquele pecado, aquilo vai tomando uma proporção, vai aumentando, a pessoa vai sentindo prazer no pecado, né? E a pessoa, por muitas e muitas das vezes, não consegue sair sozinha desse pecado, né? Precisa de uma ajuda, né? O próprio esforço ela não vai conseguir. Porém, nós estamos aqui para ajudar nessa parte. No que depender de nós, nossa inimizade contra Deus vai ser eterna. Entendeu? Não tem como, né, nós nos livrarmos do pecado pelos nossos próprios esforços. E o que depender da nossa inimizade contra Deus, vai ser eterna. Se nós não tomarmos uma posição, se o ser humano não tomar uma posição que hoje ele precisa de Deus na sua vida, ele não vai ter paz. Ele precisa realmente ter essa, como eu posso dizer, precisa ser tocado, ele precisa realmente ter na mente dele que ele precisa ter esse encontro com o Senhor. Mas também tem uma coisa boa por aí. No entanto, Deus, pela grandeza da sua graça, tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Olha que maravilhoso. Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Porque nós não, de nenhuma forma, né, naquela época as pessoas iam se chegar a Deus por vontade própria, né? Mesmo estando em pecado, foi como eu falei. Mesmo estando em pecado, as pessoas, né, se acostumam, a pessoa tem prazer naquilo. Mas Deus, pela sua graça, Ele se achegou a nós, né? Ele enviou o seu Filho, né, para que nós pudéssemos hoje ter uma vida diferente.
a iniciativa dele de vir ao nosso encontro e promover o quê? A reconciliação, que pelo sangue do seu filho. Olha que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Imagina, nós teríamos essa coragem de entregar nosso único filho por um mundo que está perdido, por um mundo a qual nós vemos aqui que parece que não tem mais salvação, que não tem mais conserto, para a morte, para se livrar o mundo desse pecado, embora as pessoas que estavam aqui não queriam verdadeiramente ter uma reconciliação com o Senhor, nós não seríamos capazes disso. Mas o Senhor foi, porque nós somos filhos dele e ele nos ama. Então ele enviou o seu único filho que derramou seu sangue naquela cruz por cada um de nós. E ali nós fomos reconciliados. Nós nos tornamos ali amigos de Deus. Amigos mais chegados que irmãos do Senhor. Nós somos aquele, né, como diz assim, aquela pedra mais preciosa para o Senhor. Somos nós, a qual Ele criou, a qual Ele chamou. O derramamento do sangue de Cristo foi maravilhoso, porque nós sabemos que através daquele sangue, nós hoje podemos estar libertos. E esse sangue foi um alto preço ao qual Deus pagou. Deus pagou um alto preço dando seu único filho por nós. Né? Pago pela nossa o quê? Reconciliação. Foi o sangue de Cristo Jesus com Deus. O que nos mostra o quanto nosso pecado é grave. E aos olhos de Deus, o quanto Ele nos ama. Olha que maravilhoso, né? Foi um alto preço que Ele pagou, sim. Mas através desse preço ao qual Ele pagou, Ele provou que nos ama. E nos ama muito, muito, muito mesmo, né? E pessoas verdadeiramente hoje ainda escolhem não servir ao Senhor. Conhecem o Senhor, já ouviram falar, mas ainda não assumiu o compromisso com o Senhor. Ainda não tem aquela intimidade com o Senhor. E é tão bom quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós sentimos a presença do Senhor em nossa vida. O Senhor nos ama demais. Essa reconciliação foi maravilhosa, né? O apóstolo Paulo nos trouxe esse estudo falando que não é por nosso próprio mérito, não é por nossa própria vontade que foi feito o reconciliamento. Foi pela vontade do nosso Pai que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Né, irmãos? Ele nos amou primeiro. E Ele é amor para a nossa vida. Aí, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Né? Já estou quase encerrando. Será que nós percebemos o quanto foi alto o preço pago para que nossos pecados fossem perdoados e a sua reconciliação com Deus fosse efetuada em Cristo? Será que nós fazemos ideias disso? Acho que muitas pessoas ainda não fazem ideia disso, né? Tem uma vida cristã, mas não tem aquele comprometimento, ainda não tem aquela maturidade, né? Aquela maturidade espiritual, né? Vive a vida com o Senhor mais relaxadamente, ainda não tem na sua mente, parece que não caiu a ficha ainda que o preço foi muito alto. As pessoas ainda não reconhecem o grande preço que Ele pagou por cada um de nós. Um sangue maravilhoso, um sangue de um santo pelas nossas vidas, por nós pecadores. E nós precisamos reconhecer isso, né? Que a reconciliação foi um preço muito alto a ser pago por Deus, enviando o seu único filho para morrer por nós. Vamos aqui pensar mais, irmãos. Vamos refletir, né, sobre isso. Pois precisamos o quanto antes nos reconciliar com Deus, ter a sua amizade e harmonia em nossa vida. Vamos, irmãos, vamos prosseguir, vamos avançar em buscar esse reconciliamento,
né, dos nossos familiares que ainda não conhecem Deus. Esse é um tempo ao qual nós temos usado muito a internet, a rede social. Eu lá em casa mesmo envio vídeo para minha família, para o meu pai, né? Através disso a gente pode também levar a palavra do Senhor. Vamos espalhar o amor do Senhor. Vamos espalhar o quanto Deus nos ama, o que Ele faz por todos nós. E Ele faz muito mais além do que pedimos e pensamos. Porque Ele é amor, Ele nos ama. E precisamos cada dia mais nos achegar ao Senhor, nos reconciliar com o Senhor, sermos servos obedientes à sua lei, aos seus mandamentos e a tudo aquilo que o Senhor pede a nós. Que possamos estar cada dia preparados, porque o Senhor nos chamou para sermos embaixadores dEle, para levar a sua palavra a toda criatura. E que o Espírito Santo do Senhor fique com cada um de nós nesta manhã e que venha cada dia mais nos encher da palavra do Senhor e da sabedoria de Deus em nossa vida. Fique na paz de Deus, todos os irmãos, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é somente teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar grato a ti, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor,
get